Boa noite, galera. Estou aqui mais uma vez para ministrar uma aula básica sobre matemática para vocês, né? Em que o tema que nós vamos falar hoje é sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Que dentro do contexto das expressões, existem dois tipos de expressão dentro do contexto da matemática, que podemos classificar em expressões numéricas e expressões algébricas, certo? Aí nós temos aqui um exemplo de expressões numéricas em que nós temos na letra A 7 menos 4 mais 1, B 2 vezes 5 menos 2, certo? C, nós temos 8 elevado ao quadrado menos 1 mais 4. Observando-se aqui nessa expressão numérica, observe que nós só temos o quê? Valores numéricos com sinais de operações. Certo? Só que existem expressões que nós temos também o quê? Nós temos valores numéricos, sinais de associações e sinais de operações. Os sinais de associações são o quê? Colchetes, chave e parênteses, certo? Então, isso daqui nós chamamos de sinais de associações, né? Colchetes, chaves e parênteses, certo? Então, as expressões numéricas elas são compostas de quê? De valores numéricos tem expressões que têm sinais de associações ou sem sinais de associações, mas tem o quê? Os sinais de operações. Ora, ela pode ser só adição e subtração, pode ter as quatro operações no contexto, sendo a matemática, a adição, multiplicação, subtração e divisão. E dentro do contexto também pode haver o quê? Raiz quadrada, potenciação, em algumas expressões. Como no exemplo C, nós temos trabalhando o quê? Com potenciação, certo? Mais na frente nós vamos ver quais são as regras que se deve seguir quando se calcular uma expressão numérica ou então o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Só que do outro lado da matemática nós temos o contexto da expressão algébrica, certo? Que dentro do contexto da expressão algébrica nós temos o que? A letra A, onde nós temos no primeiro exemplo que x mais y menos z. Observe que aqui nós temos só letras, mas dentro do contexto da álgebra nós chamamos isso de expressões algébricas. Porque as expressões algébricas elas são compostas tanto de valores numéricos como de variáveis, né? Que as variáveis vão ser as letras dentro desse contexto dessa expressão. Na letra B nós temos o quê? 2x menos 4a mais 1. Observe-se que 2x nós temos um valor numérico e uma variável. Menos 4a, nós temos 4, que é um valor numérico, e nós temos o a, que é uma variável. Mais 1. Nós temos no terceiro exemplo, que é a letra C, nós temos o quê? 3x ao quadrado menos 5x mais 9. Observe que no primeiro termo, nós podemos ver que verificamos que tem um valor numérico e uma variável. No segundo termo, nós temos o quê? Um valor numérico e uma variável. Então, observa-se a diferença entre expressões numéricas e as expressões algébricas, aonde as expressões numéricas elas são compostas só de valores numéricos com sinais de operações ou de associações. Já as expressões algébricas elas são compostas de quê? Valores numéricos, variáveis, sinais de associações e sinais de operações. Só o que vai diferenciar as expressões numéricas das expressões algébricas são os contextos de quê? Das variáveis, certo? Que são as letras que se encontram dentro dessa expressão. Outra lógica sem fundamento. A diferenciação de uma para outra só vai diferenciar através de quê? Das variáveis. Então preste bastante atenção nos exemplos que nós estamos analisando a respeito das expressões algébricas e expressões numéricas, certo? Então, resumindo aí, basicamente, podemos dizer o quê? Que as expressões numéricas ela possuem apenas só número. Então, expressões
expressões numéricas as expressões numéricas possuem o que, galera? Apenas números. Beleza, galera? Então nós temos também a expressão algébrica, que ela possui o quê? Possui números e letras possui números e apenas letras, né? E nas expressões algébricas possuem apenas números e letras, que são quem? As variáveis. Certo, galera? Então, observe que a aula de hoje inicial nós estamos basicamente fazendo o quê? Nós estamos diferenciando uma expressão algébrica de uma expressão numérica, certo? Aí lá diz o quê? Que a expressões numéricas, ela possui apenas números, né? E a expressão já algébricas, elas possuem apenas números e letras, que essas letras vão ser chamadas de variáveis dentro do contexto da álgebra, certo? Então nós temos dois tipos de expressões que nós temos: expressões algébricas e expressões numéricas, ok? Então, vamos prosseguir a nossa aula falando a respeito do valor numérico de uma expressão algébrica, né? Valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Então podemos destacar que elas são classificadas em dois níveis, certo? Elas são classificadas em expressões numéricas e expressões algébricas, certo? Então, galera, vamos fortalecer, dizer que estamos bem aí, legalmente, divertindo e dando uma lidada com a matemática, verificando que elas são uma verdadeira pátria dentro do nosso contexto de convivência, né? Certo, galera? Então, o primeiro passo da nossa aula de hoje foi a respeito de quê? Foi sobre expressões algébricas e expressões numéricas. Agora nós vamos dar um destaque fundamental dentro de quê? Do valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos fortalecer a nossa convivência dentro do nosso contexto da matemática. Trabalhar de forma carismática dentro do nosso contexto da matemática. Isso vale a pena. A pena até demais, porque a nossa metodologia dentro do contexto da matemática, ela fortalece a nossa maneira de se expressar dentro da linguagem matemática. A linguagem matemática, ela é fundamental, seja onde você estiver. O aluno que diz que não gosta da matemática está perdendo tempo, porque tudo que se há dentro do contexto da nossa convivência de vida, logicamente, tem quem? Matemática, galera! Vamos lá vibrar na nossa aula. Seja sempre assim, contente e alegre, porque a matemática ela é um raciocínio bastante relevante na nossa convivência. Ela fortalece a nossa aprendizagem e você tem que ter um diálogo com ela e poder praticar a respeito sobre dessa matemática que você está furioso a respeito dela.
seja agradável, porque a matemática você só aprende como? Praticando. E praticando você vai ter uma habilidade com conquista, né? Cada vez que você pratica, você vai tendo habilidade e agilidade a respeito da disciplina. Não é mesmo, galera? Podemos destacar isso, certo? Então agora nós vamos trabalhar sobre o que, galera? Valor numérico de uma expressão algébrica, certo, galera? Podemos fortalecer tudo isso dentro do contexto da nossa matemática, certo? Então, para se obter o valor de uma expressão algébrica, você pode procurar o modo seguinte. O primeiro modo é saber substituir letras por números reais dados, né? Então, o primeiro passo: substituir letras. Substituir letras, galera, por números reais dados. Reais dados. Segundo passo. O segundo passo, efetuar as operações indicadas. As operações indicadas. As operações indicadas e devemos obedecer a seguinte ordem. E devemos obedecer às seguintes ordens. Devemos obedecer às seguintes ordens, né? Primeiro, a potenciação. Se no caso, se a expressão tiver potenciação, B, se ela tiver o quê? Depois da potenciação, divisão. E multiplicação. Certo, galera? E por último, a letra C, nós vamos destacar o que? Adição e subtração. Adição e subtração. Certo? Então, para se trabalhar o valor numérico, vocês já perceberam que nós devemos ter dois passos para se calcular o valor numérico. O primeiro é substituir as letras, que são as variáveis, por um número, seja dado ele real. Efetuar as operações. Quando se fala de operações, vocês já sabem que as operações elas podem ser indicadas dentro do contexto da matemática quatro, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão. E também temos as operações que elas são indicadas como potenciação, radiciação e outros contextos dentro da matemática, certo? Então, quando se fala de adição, então você já sabe que você vai utilizar o sinal de mais, né? E quando se fala de sinal de subtração, você sabe que é o sinal de menos. Multiplicação, sinal de vezes. E divisão, sinal de dividir.
Porque muitas vezes, quando você vai se trabalhar com as crianças do nível mais básico, quando você chega no 6º ano, se você questionar a criança quais são os tipos de operações que existem dentro do contexto da matemática, a criança não sabe especificar. Isso vai depender muito do professor saber trabalhar a contextualização dentro do contexto da matemática. Por quê? Se o professor vai trabalhar as operações de faixa etária do 1º ao 5º ano, e se o professor ele não define quais são as operações por nome dado a elas, então logicamente a criança até aquela faixa ele vai bolando a matemática sem saber o significado daquela operação, certo? Porque se é uma adição, ele adiciona e junta algo, não é isso? Certo? Só que muitas vezes a criança vem com aquele pensamento dizendo o quê? Que a adição ela é mais. Ele não diz o nome da operação, adição. Ele fala, que tipo de conta é essa? Essa continha aqui é mais, professor. Mas por que ele diz que é mais? Mais esse tipo de operação? Não. Esse tipo de operação aqui é uma adição, certo? Mas o nome desse sinal que se encontra dentro dessa operação é um sinal de mais. Então, se o professor focar que existe 4 operações e cada uma dessas operações tem o seu definido nome, assim como ela tem os nomes, ela tem o nome dos sinais que se encontram dentro do cálculo, que é a sua continha de resolver, certo? Então, esse critério, o aluno basicamente, quando chega no Fundamental 2, ele chega sem esse conceito, sem saber como se chamar determinada operação. Então, aí muitas das vezes, muitos professores que trabalham no Fundamental 1, que é o 1º ciclo, ele deixa isso indesejado para o aluno, porque o aluno vai ficar meio confuso. Quando chega no Fundamental 2, que o professor procura as operações, que operações são essas, né? Então, você tem muito cuidado, tem uma metodologia de transmitir conhecimento para o aluno, mas um conhecimento que seja favorável para esse aluno levar no decorrer do ensino e aprendizagem dele, né? Então, vamos focar nisso, galera, porque se você transmitir um conhecimento matemático para o seu aluno, basicamente ele tem que ter um pouco de noção. Vocês viram aí que nós iniciamos o valor numérico, mas antes do valor numérico de uma expressão algébrica, você tem que se definir o quê? O que é expressões numéricas e o que é expressões algébricas, diferenciar uma da outra, certo? E depois saber quais são os passos que se deve seguir para se resolver um valor numérico de uma determinada expressão algébrica, certo? Então agora nós vamos o quê? Vamos analisar o contexto. Vamos trabalhar em cima da resolução do valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Vocês querem aprender isso com facilidade, com calma, passo a passo, porque eu acho que a matemática sendo praticada passo a passo com o seu aluno, ele tem um raciocínio mais breve e lógico, certo? Porque para mim se aprende a matemática de maneira mais simples. Não se pode definir um cálculo elevado diretamente, certo? Então vamos focar nisso. Então vamos do primeiro exemplo. Exemplo 1. Exemplo 1, né? Calcular o valor numérico viu? Calcular o valor numérico de 2x, calcular o valor numérico de 2x mais 3a, tá? Para x
para x, 5. E para a, menos 4. Então, galera, vamos verificar. Ele diz o comando da questão que é para calcular o valor numérico, de que expressão? De 3x mais 3a. Certo? Onde ele diz que x vai ser igual a quem? A 5. E a vai ser igual a 4, certo? Então, vamos analisar isso aqui, certo? Vamos fortalecer esse conceito aqui. Primeiro passo, o que ele quer que você calcula? Essa pequena expressão algébrica. Então, vamos descer ela. Vai ficar 2x mais 3a. Certo? Eu quero saber qual é o valor dessa expressão algébrica, certo? Então, vamos verificar aqui. Então, o primeiro passo que se diz aqui é o que? Substituir as variáveis por números reais dados. Então, aqui foram dados o resultado de cada variável. Onde 5 vale quanto? X vale 5. E onde A vale menos 4, certo? Então, o primeiro passo ele se diz para substituir. Então, vamos lá. 2. Agora vocês estão percebendo aqui que nós temos um número próximo de uma variável. Galera, presta bastante atenção nesse passinho aqui, viu? Por quê? Porque quando nós temos um valor numérico próximo de uma variável, nós temos um tipo de operações a se trabalhar ali. Você observa que não tem nenhum valor, nenhum número, nenhum sinal de operações ali entre o 2 e o x, certo? Não tem. E nem entre o 3 e o 4 e o a, certo? Então, podemos dizer o quê? Que toda vez que um número estiver próximo de uma variável, nós vamos estar trabalhando quem? A multiplicação, certo? Então, conseguir multiplicação. Então, vamos lá. Então, antes que eu vou substituir o x, coloco pontinho, que é o sinal de vezes. O x vale quanto? 5, né? Mais 3. Novamente, a variável está próximo de um número, logicamente é uma multiplicação. Então, pontinho, vezes quem? Vezes menos 4. Aí, galerinha, por que eu vou colocar um parênteses aqui? Porque toda vez que haver um valor de uma determinada variável que for um número negativo, acrescenta-se o parênteses, porque ao se resolver essa expressão numérica, vai haver o que? Um pequeno jogo de sinais, que vocês devem estar lembrados, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 vezes 5, vai dar o quê? 10. Aí, antes de fazer essa multiplicação, nós vamos fazer o primeiro passo, é o quê? Esse joguinho de sinal. Se você tem mais com menos, vai obter o quê? Menos, certo? 3 vezes 4 dá o quê? 12, certo? Então, logicamente, observa-se que 10 menos 12 é igual ao quê, galera? O 10 lá, ele é o quê? Ele é um número o quê? Positivo ou negativo? Logicamente, se você for analisar, lembra-se de algum critério que algum professor deve ter falado para vocês, que toda vez que um número estiver com o sinal de mais ou sem o sinal de mais, ele é um número negativo. Positivo, né? Quer dizer, então nesse caso, se ele é um número positivo, logicamente 10 não dá de tirar 12. Então, 10 menos 12, 12 tira 10, fica quanto? 2. Conserva-se o sinal do valor numérico maior, então vai ficar menos 2. Então, o valor numérico da nossa expressão algébrica, ele é o que? Menos 2, certo? E aí, galera? Estão gostando do passo a passo? Podemos exemplificar outro exemplo dentro do contexto do valor algébrico? Vamos lá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Espero que eu esteja ajudando um pouco, viu, galera? Porque muitas vezes você pode pensar
que o professor sabe tudo, mas muitas vezes o professor pode se atrapalhar ao responder a um questionamento voltado ao ensino, viu? Então, calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x, x ao quadrado menos 7x mais o y, para x ao quadrado, para x, né? Para x é igual a 5 e y menos 1, certo? Então, observe que no segundo exemplo, a expressão ela se ampliou mais um pouco, certo? Só que ele quer que você calcule aquela expressão para achar o valor algébrico, certo? Então, substituindo as variáveis, com certeza nós vamos ter os valores algébricos dessa expressão. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ficar o quê? X ao quadrado menos 7x mais o y. Aí vocês viram que você desce primeiro a expressão e depois você vai fazer o quê? Fazer a substituição pelo valor dos números reais dados. Então, observe que x vale 5 e y vale menos 1. Então, vamos fazer a substituição. Então, vai ficar o quê? 5x, que é 5 ao quadrado, menos 7. Aí, vocês lembram do passo que o 7 está próximo de uma variável. Se ele está próximo de uma variável, vocês têm que perceber que ele está, que tipo de operação? Uma multiplicação. Então, pontinho vezes 5 mais menos 1. Esse menos 1 fica dentro ou fora do parênteses? Ele é um número negativo. Então, logicamente, nós vamos colocar dentro de um parênteses, certo? Para poder se efetuar essa expressão. Menos 1. Então, o segundo passo é o quê? Devemos resolver primeiramente as potências. Então, o que tiver de potência nós vamos resolver. Então, 5 ao quadrado dá o quê? 25. Menos 7 vezes 5 mais menos 1. Então, já foi se resolvido o quê? Potenciação. Aí ele diz que nós vamos resolver agora o quê? Segundo critério, divisão e multiplicação. Logicamente, ali vem a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar o quê? 25 menos 7 vezes 5, que dá quanto? 35. Mais com menos dá menos 1. Certo? Então, 25 dá de tirar 35? Não, ele é menor que 35, né? Então, logicamente, vai ter um jogo de sinal. Então, mais com menos dá menos. 35 tira 25, fica quanto? Fica 10 menos 1, não é isso? 10. Aí aqui, como o valor numérico é o 35, você fica menos 10, certo? Então, consegue. E mais com menos dá menos. Mais com menos dá mais. Então, no caso, menos com menos dá mais. Então, logicamente, 10 mais 1 dá 11. Conserva o sinal do maior. Então, o meu resultado final, ele dá o quê? 11 negativo. Certo? E aí, galera? Correto? Vocês querem mais algum exemplo ou vamos exemplificar ou não a resposta? Se quiserem mais algum exemplo, então vamos estudar. Então, espero ter ajudado vocês a resolver algum pequeno
resolução a respeito do valor numérico. Se vocês gostaram, galera, compartilhem. Vamos fortalecer o nosso blog aí sobre a matemática e vamos buscar uma maneira de estudar junto, né? Trabalhar com vocês, efetuando a qualificação do ensino, dando um auxílio vocês online, as necessidades. Então vocês podem, ao finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de algum questionamento, quer fazer algum ensinamento, eu vou deixar com vocês o meu e-mail. Ou vocês querem que faça mais algum exemplo? Podemos fazer algum exemplo a respeito das expressões aí. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com mais alguns exemplos. Então vamos dizer o quê? Exemplo 3. Vamos lá, já que é para prosseguir o ensinamento, então vamos fortalecer mais um pouco, resolvendo calcular o valor numérico de 2A mais M sobre A mais M. Para A menos 1, certo? E M vale quanto, galera? 3. Aí ele quer saber o valor dessa expressão, né? Então nós vamos, primeiro passo, calcular o valor numérico de 2 vezes A mais M sobre A mais M. Então, para A, onde o A vale quanto? Menos 1. E o 3, M vale menos 3. Então, vamos descer essa expressão. 2A mais M sobre A mais M. Primeiro passo é analisar a expressão algébrica. Agora, o segundo passo é fazer a substituição. Então, vamos lá. 2A. Quem é A? Menos 1. Esse. Menos 1 mais M, que é 3, dividido por A, que é menos 1, mais M, que é 3. Então, nós temos valor numérico, como aqui é uma fração, nós temos um valor numérico tanto na parte do numerador como na parte do denominador. Então, aqui nós vamos, primeira expressão, vai ficar o quê? Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 dá 2, mais 3, sobre mais com menos dá menos. 3 tira 1 fica 2. Né? Se o seu maior valor numérico aqui ele é positivo, então considera-se sinal de mais. Se no caso o sinal de mais, sem o sinal, com o sinal ele é um número positivo, certo? Então, agora vamos fazer na parte de cima. Mais com menos dá o quê? Menos. 3 tira 2, fica 1. Conserva o sinal do maior. Então, fica 1 sobre 2. Então, a minha resposta do meu valor numérico é 1 sobre 2. Ok, galera? Vocês querem prosseguir em algum outro exemplo? Se vocês querem prosseguir em algum outro exemplo, nós podemos fazer mais um exemplo, para exemplificar um pouco a respeito sobre o valor numérico. Podemos continuar a respeito disso? Então vamos lá. Não vamos mandar muita ajuda, não, gente. Tem caligrafia meio complicado um pouco, certo? Vamos só exemplificar. Então, calcular, exemplo
4. Calcular o valor numérico numérico 7 mais A menos B para A igual a 2/3 e B igual a menos 1/2. Então, o que ele quer que você analise? Que você vai calcular a expressão numérica 7 mais A menos B, certo? Vamos lá. 7 mais A menos B. Você analisou a expressão algébrica, agora você vai fazer o que? A substituição. Segundo passo, não é isso? Então, vamos lá. Vai ficar 7 mais o A, que vale 2/3, menos o B, que é 1/2, entre parênteses ele está menos, certo? Vamos para os primeiros passos. Segundo passo, agora, os valores dessa expressão, nós vamos eliminar logo esse parênteses, certo? Então vai ficar o quê? 7 mais 2/3, o sinal menos com menos, mais 1/2. Tá. Como é passo a passo, você pode pegar o quê? Tirar o MMC desses valores. Então, de 3 e de 2. Pode ser o quê? 2 por 2 dá 1, 3 não dá por 2. Então vai ficar 3 por 3 que dá 1, né? E 1. 3 vezes 2, 6. Então vamos pegar tudo isso. Como aqui não tem um denominador, então nós acrescentamos 1. Então vamos fazer um critério aqui. 1, 2, 3. Certo? Então aqui vai ficar. Ou então, aqui, vocês viram que o MMC nós vamos ter o quê? 6, 6 e 6. Vamos fazer um critério aqui agora. Pegamos o denominador e dividindo pelo denominador e multiplicando pelo resultado acima. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 7 dá 42, certo? O resultado você multiplica. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 por 1 vezes 1 dá 3. Então, vai ficar como 42 mais 4 mais 3 sobre 6. Logicamente, 42 mais 4 dá 46, mais 3 sobre 6. Logicamente, 46 mais 3 dá 49 sobre 6. Então, o meu resultado da expressão numérica é igual a 49 sobre 6. Então, a minha finalização do meu valor numérico é esse aqui. Né? Então, gente, vamos exemplificando que isso daqui não é um contexto tão difícil, porque quando o aluno vai estudar esse valor numérico de uma expressão algébrica, muitas vezes, ele pegando uma expressão passo a passo e calculando, resolvendo ela tranquilamente, ele vai fundo na matemática. Só que a matemática ela necessita de praticação. Que essa prática você tem que ter para se habilitar a respeito de um determinado contexto. Né? Então, galera, para vocês querer assistir mais aula, alguns conceitos básicos sobre a matemática, eu estarei sempre aqui. Então, vamos pôr em prática e curtir lá o nosso ensinamento, a nossa aprendizagem, que assim como eu estou aprendendo com vocês, vocês estão aprendendo comigo, né? Porque a nossa convivência é assim, um dependendo do outro.
Então, eu vou deixar aqui meu e-mail para qualquer coisa, vocês estarem me mandando mensagem, algum recado, alguma comunicação a respeito através de via e-mail. E vamos curtir, galera. Vamos fortalecer esse nosso canal, viu? Então, eu vou deixar aqui, ó. Então, é Rudersley Alves 2 hotmail.com. Telefone 992 19 41 93. Certo, galera? Então, qualquer coisa, estou aqui. Você pode me encontrar no meu e-mail profissional, que é Rudersley Alves, tá? E pelo meu número de telefone 992 19 41 93. Então, assim nós poderemos fortalecer o nosso ensinamento, né? E espero ter ajudado vocês, nem que for pouco conhecimento transmitido nesse momento, mas nós vamos fortalecendo passo a passo. E agradeço a atenção de vocês, estarei sempre aqui com vocês, vamos curtir, vamos compartilhar e vamos trabalhar esse conteúdo da matemática com carismática, com amor, com respeito e auxiliar o nosso próximo em determinada dificuldade dentro desse contexto da matemática. Então agradeço mais uma vez, espero vocês com a próxima aula, e a próxima aula que nós estaremos trabalhando vai ser a respeito de expressões algébricas, fundamentando mais um pouco a respeito da expressão algébrica. Nós vamos dar mais uma continuidade dentro do contexto da expressão algébrica. Então aguardo vocês na próxima aula fortalecendo esse globo nosso e ficar focado. Nós estaremos aqui para fazer essa conquista. E vocês merecem. Então, eu quero dizer para vocês a respeito que o primeiro passo de vocês, na vida de vocês devem levar as consequências mais a sério. Porque há momentos na vida da gente que a pessoa passa por necessidade, dificuldade, desafio, né? E eu conto para vocês que hoje, se eu me encontro aqui como um professor de matemática, mas eu passei por certas dificuldades, porque a gente só consegue as coisas com desafio, com dificuldade, mas temos que saber superar todos esses passos. A vida da gente não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, você entrega tudo o que você tem, primeiro aquele grandioso, né? O segundo passo é você focar no seu objetivo. Hoje eu agradeço a Deus por estar aqui ministrando essas aulas. Eu sempre tive uma vocação a respeito dessa determinada disciplina, né? Porque não é fácil, não é tão fácil, ela é meio complexa, ela é tudo voltada a um esquema de raciocínio mesmo, né? E você tem que ficar focado nisso aí. Mas não se entristece com isso. A matemática, você, dependendo da situação que você estiver um professor que tenha mesmo carismática a respeito dessa disciplina e saber transmitir de fato para você a real matemática, você consegue ser um aluno vitorioso na matemática. Não leve essa disciplina como um bicho papão, viu? Essa disciplina ela é um fundamento lógico na nossa vida. Então, nas aulas anteriores, nunca me apresentei, né? Meu nome é Rudersley Alves, né? Moro na cidade de Tupiranga, né? Tupiranga, Pará. E estou aqui voltada a este nosso Brasil, transmitindo um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que é aquele conhecimento fraco mesmo, mas que serve para auxiliar alguém que está com necessidade de tirar alguma pequena dúvida, né? Porque não tem aquele negócio da gente querer se fortalecer e se engrandecer, porque é formado em matemática, é formado naquilo. A gente levar a vida da gente humilde e simples, né? Porque isso não quer dizer nada, porque se eu tenho conhecimento, mas se além que você tem esse conhecimento, e você diz que se você se aprofunda esse, mas você tem que saber transmitir esse conhecimento ao seu próximo. Porque não adianta você ter bastante conhecimento, fortalecimento de conhecimento, a nível de conhecimento, e na hora você não saber transmitir esse conhecimento ao seu próximo.
não é isso? Então fica esse questionamento para você. Então fortalece e saiba transmitir esse conhecimento com carinho para o seu próximo, viu? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas se você transmitir de uma maneira que não há nada de favorável para esse contexto dessas pessoas, não tem como você fortalecer essa matemática. Então, principalmente aquelas pessoas que trabalham com educação jovens e adultos, que a educação jovens e adultos é um fator diferencial para se trabalhar. Não é igualmente você trabalha no regular normal, você vai trabalhar com as etapas de educação jovens e adultos, e muitos professores não trabalham de maneira exemplificada, diferenciando um contexto do outro, porque o contexto da educação jovens e adultos é diferenciado do contexto do ensino regular, logicamente, né? Então, continuando aqui, eu quero a curtida de vocês, eu quero que vocês compartilhem, vão fortalecer a nossa amizade através do diálogo de conquista, através das nossas videoaulas, né? Que eu vou continuar sempre colocando um pouquinho das minhas aulas para vocês, né? Refletir um pouco. E sou formado em matemática, né? Pela Unifesp. Sou formado em letras em inglês pela FAVIB. Estou cursando mestrado profissional em física, né? E tenho também pedagogia com habilitação em filosofia e sociologia, né? Então é vários contextos que a gente trabalha esse programa para fortalecer mais o nosso nível, né? De engrandecimento de conhecimento, de informação e para poder transmitir de maneira favorável ao nosso próximo. Eu tenho as pós-graduações em metodologia do ensino da matemática, matemática financeira, gestão e orientação didática do ensino superior, certo?